Salve, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao Pod Pharma Podcast, o seu podcast de saúde, de gestão de empreendimento. Aqui quem vos fala é Lucas Bento, e ao meu lado tem ninguém nada, ninguém menos que Cris Tullia. E aí, Cris, como é que você tá? Tudo bem, e você? Vai bom demais, graças a Deus, velho. Mais uma semana aí, pessoal. Isso. Lembra de seguir a gente nas nossas redes sociais, já ativa o sininho, manda pros amigos, família, todo mundo. Sim. E começar agradecendo aos nossos patrocinadores, né? Sim, claro, Drogaria Santa Maria, 5 lojas aqui em Alfenas para melhor atender você no conforto da sua casa. Nós temos entrega, tá? Então você tá precisando do remédio ali, tem entrega. A farmácia ao lado do fórum é 24 horas. Deu um probleminha de madrugada, dá uma corridinha lá, tá bom? Não fica sem seu remédio. E entregamos no conforto da sua casa. Isso, entregamos no conforto da sua casa se Tem precisar. farmácia espalhada na cidade inteira, gente. Só mandar mensagem que a gente atende rapidinho. Claro. A Mauri Contabilidade, gente, contabilidade não é só na hora do imposto de renda, a gente tem que cuidar durante todo o ano. Se você vai abrir um novo negócio, eles te ajudam a ver o melhor local, te ajuda com a parte burocrática, então vamos ficar direitinho durante o ano, que na hora do leão a coisa é mais fácil, Sim, né? Sim. Pessoal da Personalize, que tem sempre nos fornecido as nossas canecas semanais, nosso muito obrigado. E para os nossos convidados, Isso. E para você que tá sem ideia de dar presente, dá uma corridinha lá na Personalize, fica em frente ao Bradesco, eles abraçam todas as ideias, eles podem te dar uma ideia de dar um presente especial para aquela pessoa amada, né, Cris? Com certeza, e Sim. do jeitinho que ela gosta. Exatamente. E o pessoal da G Motors, pessoal na Avenida Jovino Fernandes Salles, eles têm carros novos, usados, dividem até 60 vezes, financia, dá uma passadinha lá que eles vão ter a melhor opção para você. Sim, e lembrando que novos episódios todas as quartas às 19 horas. Já ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Sim. E segue a gente nas nossas redes sociais, estamos em todas as redes sociais, tá? Sim. @podpharmapodcast, tá bom? Vai lá, porque sempre tem rio, sempre tem os cortes maravilhosos, né, Cris? Sim. Pra você estar acompanhando aí com a gente também. Gente, e sempre são convidados maravilhosos, mas os de hoje já vieram até equipados. Os nossos convidados com coisas são especiais. demonstrativas pra vocês entenderem melhor. Gente, vocês não entenderem hoje... Não tem como entender Não tem mais. como, que tá explicadinho. Tá desenhado, aqui, literalmente. Uma dupla dinâmica. Sim. Hoje nós estamos com 2 médicos. Um é formado na Universidade Federal de Juiz de Fora, iniciou a prática médica na anestesiologia, mas se apaixonou pela mudança de estilo de vida. Fez pós-graduação em ortomolecular e em medicina da qualidade de vida. Seu sócio é formado pela Unifenas e tem pós-graduação no envelhecimento saudável. Hoje eles atuam com emagrecimento, modulação hormonal, implantes hormonais e muito mais que eles vão contar aqui pra gente, né? Dr. João Fábio, Dr. Felipe. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado por terem aceitado nosso convite. É um prazer ter vocês dois aqui, né? É um prazer total aqui. Como vocês dois estão? Como é que tá indo aí? A gente agradece muito o convite, né? Falar sobre assuntos que a gente trabalha todos os dias, mas muitas pessoas ainda têm dúvida, né? Ainda tem muito tabu em cima de emagrecimento, hormônio. Então é muito bom a gente ter esse espaço aqui para a gente poder falar um pouquinho mais sobre o assunto. Tem muita coisa a ser esclarecida, né? Sim, quero agradecer muito vocês, porque sempre é uma oportunidade. A gente, sempre que tem a oportunidade da gente estar falando sobre qualidade de vida, sobre emagrecimento, sobre uma vida mais saudável, a gente abraça isso com carinho, porque é nosso intuito, com o nosso instituto, a gente trazer essa qualidade de vida para nossos pacientes. Então, obrigado vocês pelo convite. Imagina. Pode começar. Dr. João Fábio, você começou na anestesiologia, o que te fez enriquecer os olhos pelo cuidado em geral, pela saúde? Então, minha história é meio assim, na minha família não tem ninguém médico, né? Então já foi uma surpresa para a família eu querer entrar na área da saúde, na área da medicina. E aí eu me formei, quis fazer... Você aceita um café? Eu aceito. Quis fazer medicina, né? Terminei a medicina, eu me formei e quis fazer anestesiologia. Aí, para meus pais, a anestesiologia não era os médicos clássicos, né? Tipo um cardiologista, um pneumo. Então já foi um tabu conseguir fazer anestesia. Aí eu estou na anestesia, comecei a ver os pacientes que chegavam doentes. Falei, gente, mas deve ter alguma coisa para se fazer para esses pacientes não chegarem tão mal aqui para a cirurgia, mesmo porque o paciente que vai ser operado com uma qualidade, com uma saúde melhor, o resultado da cirurgia é muito melhor, né? Então ele vai se recuperar melhor, vai ter menos risco de infecção, menos risco de ruptura de pontos da cirurgia. Então eu comecei a avaliar aqueles pacientes,
Às vezes o paciente chegava com 60 anos de idade, um cara de 80. Ou então, o dia que mais me impactou foi quando eu fui fazer uma avaliação pré-anestésica de uma senhora de 80 anos para fazer cirurgia no outro dia. Ela tomava 14 classes de medicamentos. Aí eu falei, que coisa estranha, né? Imagina isso interagindo no corpo dela, né? E aí eu falei, não, deve ter alguma coisa para se fazer antes para ajudar o paciente, porque aqui eu estou ajudando de uma maneira aguda. O paciente chegou, tem que operar, principalmente se for de urgência. Eu coloco anestesia ali, opero e pronto. Mas deve ter alguma coisa que eu consiga fazer antes. E daí eu comecei a pesquisar sobre a área. Foi aí que eu encontrei o Dr. Lai Ribeiro, Dr. Vitor Sorrentino, o Dr. Baracá. Então, são algumas referências que eu trago, até hoje em dia eu uso muito na minha vida e na vida dos meus pacientes, essas referências. Então, eu falei, vou começar a fazer uma pós, vai ver o que dá, né? Continuei na anestesia e comecei a pós-graduação. E daí, nesse período, comecei a atender. No início, eu atendia um período da manhã só, uma quarta-feira, num consultório alugado. E aí começaram a aparecer pacientes, e eu conseguia emagrecer os pacientes, ia melhorando a qualidade de vida, a energia e tal. E aí, dali eu fui para uma clínica, aluguei a sala 2 períodos, aí depois aluguei o período todo, e aí eu comecei a dividir anestesia, medicina integrativa, né? Só que chegou num ponto, isso foi 2000, estava na pandemia, a pandemia não afetou nada em relação a número de consultas, pelo contrário, os pacientes, eles vinham doentes, então eles queriam manter saúde com medo da pandemia, então até aumentou a quantidade de pacientes que procurava, né? E aí, em 2020, eu resolvi abandonar a anestesia e fiquei só nessa área. Aí, nisso, o Felipe também estava já atendendo na área, a gente falou, vamos montar a nossa clínica, né? E aí a gente montou e hoje em dia está dando certo. Mas o que mais me impactou, assim, para eu sair da anestesia e ficar nessa área que eu estou hoje, foi isso, a gente poder ajudar os pacientes antes deles ficarem doentes. A gente fazer uma medicina preventiva. Porque se você pensar hoje em dia, 80% da verba do SUS é gasta nos últimos 2 anos de vida do paciente. Ou seja, o paciente vive errado a vida toda, fica doente, chega lá no final, aí vai gastar com medicamento, vai gastar com internação, vai gastar com UTI, né? E se a gente fizer isso antes, essa prevenção, ele vai ter uma longevidade, mas com qualidade de vida. Porque de nada adianta viver muito, mas doente no final da vida, né? Sim. E você, Felipe, como é que você chegou lá? Chegou nessa medicina foi muito também? João Fábio foi uma inspiração para mim também, né? Eu vim para Alfenas para trabalhar como jornalista. Eu sou jornalista de formação. Eu já tinha formado, não estava conseguindo muito trabalho e tal. Mandei um currículo para cá e eles me chamaram para trabalhar no Jornal dos Lagos, aqui em Alfenas. Nunca tinha trabalhado com jornal impresso, foi um desafio. E aí parece que o universo todo foi conspirando para que eu entrasse para essa área. Eu comecei a falar só de saúde, eu entrevistava só médico, os meus amigos todos eram médicos, e a minha primeira faculdade que eu sempre quis ser quando era criança, era ser médico. Mas pelo adolescência, a pressa da adolescência, né? Eu cheguei no 3º ano sabendo que eu não passava, porque eu não estava estudando o bastante, mas queria entrar na faculdade, pensei, outra coisa na área de saúde eu não quero, porque eu quero ser médico. Então eu vou escolher o que será que eu gosto? Eu gosto de televisão, vou fazer jornalismo. E aí fui indo nesse caminho. Então quando chegou nesse período, eu falei, ou é agora ou não é mais. Então comecei a fazer cursinho, depois de 1 ano e meio aí consegui entrar na faculdade, e já entrei na faculdade com uma cabeça diferente, já era um pouco mais maduro, já tinha um convívio ali com outras pessoas que tinham uma noção integrativa da medicina, né? E aí, tendo a influência do João Fábio, no meio da faculdade eu falei, não, eu quero trabalhar com a medicina preventiva e não a medicina curativa. E durante os estágios já começava a ter essa visão. Então, assim, como era banalizado a medicina da base, né? Assim, pela ponta ali, como era desvalorizado talvez até o atendimento num posto de saúde, a importância de um agente, né? E hoje eu penso, falo, gente, essa medicina é para ser feita na base, né? O agente, ele visita a casa dos pacientes, ele conhece ali o hábito de vida da pessoa, então ele conhece ali um paciente diabético que está sofrendo com uma obesidade, será que não seria um momento de agir ali naquela ponta, né? Então, eu já formei com o desejo de impactar a vida de mais pessoas na qualidade de vida e no destino dessa pessoa final.
que é isso que a gente trouxe quando a gente decidiu montar o Instituto BeHealth, né? Quando a gente escolheu o nome do Instituto, assim, no plano da imaginação ainda, né? BeHealth veio em ser saudável. Muito mais do que ser magro ou ser forte, era ser saudável. Né? Então, quando a gente definiu, vamos trazer para Alfenas, que é o nosso local de formação e tudo mais, um local que possa acolher as pessoas que desejam mudar de vida. Sim. Ô, Lucas, é muito interessante que é o segundo convidado que é jornalista e muda para a área da saúde e já entra no curso com uma visão totalmente diferente do que quando a gente sai do colegial. Porque a gente sai, a primeira faculdade, você tá totalmente cru, Muito né? cru. Não, eu falo isso que eu já emendei tudo de uma vez, eu tô cru até hoje. Não terminei de cozinhar ainda, não, tô cru até hoje. A gente tá apanhando bem. Mas e pra vocês, como é que foi esse desafio de trazer essa medicina preventiva? Porque assim, na minha visão até então, acho que na visão de maioria dos brasileiros, a gente só vai no médico quando o problema nasce. E não antes do problema nascer. Como que foi para vocês trabalhar esse desafio e conscientizar as pessoas de que você pode fazer o tratamento antes do problema, né? Se a gente puder até chamar de tratamento. Então, por incrível que pareça, hoje em dia tem se despertado mais. Eu acho que as redes sociais têm ajudado isso. Que as pessoas têm essa noção que você consegue prevenir o aparecimento de algumas doenças através de exames prévios ou então de alguns sinais. Por exemplo, paciente que está com sobrepeso, está obeso, porque hoje em dia no Brasil, infelizmente, isso é mundial e no Brasil, 1/4 das pessoas estão com sobrepeso e mais da metade é o contrário. 1/4 das pessoas estão obesas e mais da metade estão com sobrepeso. Então você pede ali os exames básicos, você já vê que a insulina já está aumentada. Insulina aumentada já tem uma resistência insulínica e aí o paciente já se liga, minha família já está diabética, então eu posso ser diabético no futuro se eu começar com esse estilo de vida. Então a gente não encontrou barreira para trazer esse tipo de medicina hoje em dia, né? Por quê? Porque as redes sociais ajudam, tem médico falando disso, cada dia tem mais médicos falando sobre isso. E quando eles vêm com a lista de exames que a gente solicita, a gente mostra ali o que está alterado, ele já tem a consciência que se não mudar, vai aparecer alguma coisa no futuro. Então, o pessoal está bem consciente sobre isso. E a pandemia conscientizou, por outro lado, as pessoas também. Elas começaram a dar valor para a saúde que talvez elas não estavam percebendo. Né? Então, assim, e saúde de coisa básica, de amarrar um sapato, de ter o condicionamento, de subir uma escada, né? De poder brincar com seus netos, coisas básicas do dia a dia que o corpo vai mostrando, não tá legal. E às vezes coisas que a gente nem valoriza tanto. Por exemplo, o meu cabelo tá caindo. Pô, o cabelo tá caindo, alguma coisa ali tá faltando, alguma coisa não tá legal. Né? E esses sinais que o corpo vai mandando, a pessoa às vezes deixava para tratar quando só ficasse doente. Né? Quando tivesse uma dor, quando tivesse um exame totalmente alterado, um pico de pressão. Né? Então, hoje em dia, cansaço crônico é uma das queixas mais recorrentes. E cansaço crônico tem várias, se você for ver, tem várias causas. Né? Então, os pacientes procuram a gente às vezes porque está cansado, já procurou ajuda em vários profissionais, às vezes não conseguiu uma resposta, e chega lá, a gente consegue ver, às vezes é uma ferritina que está muito baixa, às vezes é a tireoide que não está funcionante. Porque o que acontece? Os valores laboratoriais hoje em dia, eles são usados, tem um intervalo ali. Vamos supor que testosterona é de 1 a 10. Sim. Então, pro laboratório, se está 1 ou se está 10, está normal. Mas como que uma pessoa que tem 10 e outra que tem 1 vai ser igual? Nunca vai ser, né? Então, a gente consegue avaliar esses parâmetros. Se tiver muito próximo ao valor inferior, a gente tenta intervir de alguma maneira, né? É claro que sempre associado à queixa do paciente. E a gente consegue melhorar a qualidade de vida. Então, às vezes, o paciente chega lá cansado, com baixa autoestima, com obesidade. A gente faz a base dele mesmo, ajuda na alimentação, orienta a atividade física, qualidade do sono. Ele volta depois de um mês completamente diferente, né? Sim. É engraçado, desculpa te interromper. Pode falar. É engraçado que a gente vê a postura do paciente mudar quando ele chega. Né? Às vezes ele chega muito acuado, fechado, na recepção ele está caladinho, com a cabeça meio baixa. Aí ele ganha energia, ele ganha autoestima, ele já chega com postura diferente. Né? A gente brinca
até ela falou, pintou o cabelo, fez uma tatuagem diferente, aumentou a autoestima, né? Porque está se sentindo feliz, está se sentindo vivo. Sim, sim. Né? E isso faz muita diferença. Sim. Sim, sim. E é interessante falar que é importante procurar um médico, mesmo que seja só por um cansaço, porque às vezes fica, não, mas eu só tô cansado, eu só tô trabalhando demais, e vai prolongando. E às vezes é um simples exame, uma simples reposição, não precisa ser altos medicamentos, nem nada mirabolante, que faz total diferença na disposição. Sim, Sim. sim. Talvez a qualidade do sono do paciente está alterada, ele não percebe isso. A gente regulariza o sono, já melhora a questão do cansaço, né? E o corpo dá sinal realmente. Se tem alguma coisa estranha, tem que procurar ajuda porque tem solução, né? Uhum. Às vezes não acha solução em algum lugar, vai em outro que às vezes tem alguém que possa ajudar. Sim. Né? Sim, sim. Dormir bem não é dormir muitas horas, é acordar descansado, né? Sim, Sim, isso sim, mesmo. A gente precisa disso, né? Mesmo porque quem tem apneia do sono fica apagado a noite toda. A apneia obstrutiva do sono. Só que é um sono não reparador, né? Então ele dorme, mas acorda cansado. Então, inclusive, isso é uma dica aí para você que está dormindo a noite toda, está acima do peso, sua esposa está reclamando que você está roncando, você pode ter apneia do sono. E isso daí traz várias doenças, não só o cansaço, mas aumenta o risco de infarto, de derrame, né? Então tem que procurar ajuda realmente. E quais são os tratamentos de emagrecimento que vocês trabalham lá na clínica de vocês? Como que vocês conseguem fazer esses trabalhos aí? Então, a gente trabalha com a visão diferente um pouco do emagrecimento. A gente quer descobrir causas e tratar não só sintomas. Uhum. Né? Eu brinco às vezes com o paciente que é o seguinte, ele tem um espinho no pé, que é a obesidade, é o sobrepeso. Não adianta a gente ficar passando pomadinha e remédio para dor, a gente tem que ir lá e tirar esse espinho. E o que causou isso? Né? Muitas vezes essa causa ela vem desde a infância, muito ligado às vezes com traumas, com a relação que essa pessoa tem com a comida, né? O mineiro, principalmente, ele tem uma relação muito afetiva com a comida. O brasileiro em si, mas o mineiro eu acho que é mais. Né? A gente quer agradar a pessoa, a gente traz comida. Traz um cafezinho. Né? A gente vai dar um presente, dá um chocolate, dá uma bebida, né? Recebe as cozinhas do mineiro é muito maior do que a sala. Sim. Inclusive, hoje a comida é de uma mineira, Dona Alice, salgadinho da Dona Alice. Gente, quem precisar, é uma delícia, viu? É minha sogra, sou suspeita pra falar, mas é muito bom. Não, mas é muito gostoso mesmo. A Dona Alice quer agradar, faz uma empadinha, faz um enroladinho. Então, a relação que a gente tem com a comida é muito afetiva. E você tirar isso, restringir isso, é muito doloroso. E a gente quer que o tratamento seja agradável e que seja contínuo. Porque quando a gente fala de dieta, ela tem um tempo para acabar. Ninguém fica vivendo uma vida restrita. Né? Você tem uma vida social, você tem um encontro com amigos. Então, tratar isso de uma maneira que seja linear e que seja duradoura, para não ter também um efeito sanfona. Né? E aí, o que a gente faz? A gente procura as causas, igual o Felipe estava falando. A gente vê que o paciente está inflamado, o paciente está oxidado, o paciente está com um superávit calórico. Então, a gente aborda todas essas áreas. Tanto é que hoje a gente tem um programa de emagrecimento, acompanhamento, que a gente chama, que a gente aborda todas essas áreas para que o paciente emagreça e permaneça magro. Porque não adianta ir lá, a gente passar uma orientação alimentar. Hoje em dia a gente tem um nutricionista na clínica que faz isso. Então, passar uma orientação alimentar, passar medicamento para emagrecimento, o paciente emagrece. Mas e depois? O reganho de peso vai vir, né? Então, ele tem que ter essa conscientização, que ele tem que melhorar, ele tem que desinflamar, tem que antioxidar. Porque o paciente inflamado, ele não consegue emagrecer. Ele pode até emagrecer por um período, depois paralisa, acontece o efeito platô, a gente não consegue tirar mais peso desse paciente. Então, por isso que a gente tem essa abordagem holística mesmo do paciente. A gente até fala sobre espiritualidade com nossos pacientes, porque é importante também, né? O paciente ter essa visão para que ele fica situado no eu dele, para que ele fale, não, eu mereço isso, eu tenho que melhorar. Né? Sim, a gente fala dos 5 pilares do emagrecimento, né? Que é o sono, hidratação, exercício físico, alimentação, controle do estresse. Né? Dentro do controle do estresse tem um relacionamento familiar, espiritualidade, né? E outras práticas terapêuticas aí que podem ser utilizadas para o tratamento. Sempre que o paciente chega para a gente para emagrecer, a gente pergunta para ela qual que é a dor dela, por que ela quer emagrecer. Então, tem algumas respostas que são esperadas, outras são surpreendentes. As esperadas são assim, a roupa não está servindo. Mas tem mulher que fala, eu estou com baixa autoestima, porque meu esposo está falando que eu estou obesa. Mas tem alguns que falam, tem um paciente do Felipe
também, que outro dia falou que não tava... que o prazer dele foi ele emagrecer e não encostar mais a barriga no volante do carro, né? Então, coisas tão básicas que pra gente, assim, a gente até emociona, sabe? Porque é coisa básica. De você conseguir amarrar o sapato mesmo, de você dirigir e não encostar a barriga no volante. Isso é muito sutil. Sim, sim. Né? E até a higienização do dia a dia. Tem paciente que é tão obeso que não consegue fazer a própria higienização. Vai ao banheiro, aí tem que pedir ajuda, ou então se lavar e mal enxugar, porque não consegue alcançar, né? Então essas são as dores assim que os pacientes que a gente tenta trazer para o paciente. Às vezes ele está tão enrolado naquilo ali, acha tão comum, mas que ele vê, não, isso não é normal, né? E aí a gente consegue ajudar esses pacientes a ter essa qualidade de vida de volta. Eu falo isso porque eu também passei por um processo de emagrecimento com nutricionista e tal. Cara, é surpreendente. Eu perdi 10 quilos e grande parte dele foi com parte de gordura, né? E, tipo assim, era algo surreal, cara. Tipo, a minha autoestima melhorou 1000 vezes, né? A Cris é prova disso. Tá namorando agora? Amarrei o burro, olha pra você ver. Amarrei o burro. Passou 6 meses pedindo uma namorada pras câmeras, Arrumei uma corajosa. Uma corajosa aí. A questão, tipo assim, essa roupa mesmo, ela tava mais apertada, agora ela já tá mais folgada. Eu tive que levar todos os meus ternos pra apertar. Então, tipo assim, eu fui vendo que quando a gente tá gordo, eu brincava que eu vestia qualquer roupa. Não adiantava, você não tinha autoestima, sabe? Você não conseguia brincar, você não conseguia ficar com teus amigos ali e tal. E é tipo, não só a questão disso, mas a qualidade do meu sono melhorou 1000 vezes. Eu consigo dormir bem, consigo dormir 8 horas. Até mesmo tem noites que eu consigo dormir 6, mas eu durmo bem. É restaurador, é o sono reparador. Caminhadas assim, longas, antes eu ficava... Hoje já não tem essa afobação mais. Então, assim, realmente, essa questão da perda de peso, eu tô sentindo na pele isso e pra mim tá... Eu brinco até com hoje. Vocês falaram de negócio básico? Podemos pôr uma gravata. Eu não podia porque eu não tinha pescoço. Agora eu posso pôr uma gravata. Então, eu também já fui acima do peso, bem acima, né? Se o pessoal foi no meu Instagram, tem uns videozinhos lá dos meus antes e depois. Eu sempre lutei contra a balança depois ali dos 8 anos de idade. Então, eu era bem gordinho mesmo. Ó, com 12 anos, eu pesava 75 quilos. Hoje eu peso aí 80, 82, né? Só que eu mudei muito a conformação. Antigamente eu pesava muito com gordura, hoje eu peso muito com músculo. Mas assim, é uma briga ferrenha com o sobrepeso e a obesidade, porque a obesidade é uma doença crônica. Hoje em dia, no CID, que é o Código Internacional de Doença, ela está lá, CID 66, que é obesidade. Então, assim, uma vez obeso, para sempre obeso. Só que você não é refém da genética. Eu já fiz meu teste genético. Existe um teste genético para a gente saber algumas doenças. Eu fiz para obesidade. Então, de 11 genes listados, eu tenho 8. Então, se eu não me cuidar, eu vou engordar de volta, né? Então, por isso que eu estou sempre fazendo atividade física, estou regularizando minha alimentação, estou sempre, às vezes, preciso eu gastar algum medicamento para eu manter meu peso. Então, períodos que eu estou mais compulsivo, eu entro com medicamento para compulsão. Então, assim, para os telespectadores aí que estão vendo a gente, que está obeso, é claro que é difícil lutar contra a obesidade, mas não é impossível. Não é porque a gente tem a genética que a gente é refém dela. A genética é como se fosse um revólver com balas. Você só dispara o revólver se você apertar o dedo. Então não é porque você tem o gene que você tem que ser doente. Você consegue modular seu ambiente, seu estilo de vida para você não ficar doente, né? Então é isso que eu faço hoje. Eu consigo manter meu peso, mantendo a alimentação, atividade física e, se for necessário, eu uso medicamento também. Sim. E aí você falou uma coisa muito interessante da diferença do peso, né, na balança, da questão da gordura pro músculo, né? Que aí chega ali, começa a fazer uma dieta de emagrecimento, ou começa a fazer um tratamento e fala assim, eu não perdi peso. E aí a pessoa não entendeu que, tipo assim, não é uma questão de peso, é uma questão de baixa da gordura e o crescimento do muscular. Então, assim, na balança você não vai ver essa diferença mesmo, né? Na balança comum, não. Mas na de bioimpedância, né, que a gente tem. Por isso que a gente... Hoje, o índice utilizado para classificar a obesidade é muito ultrapassado, porque é o IMC. Sim. Ele só leva em conta a altura e o peso. Então, você pega ali um fisiculturista, ele tem 1,70 m, pesa 100 quilos. A outra pessoa que não pratica nenhum exercício físico, ela está 1,70 m, 100 quilos, tem muito mais gordura do que massa muscular. Né? Então, a bioimpedância, que é uma balança que a gente utiliza na clínica, ela emite frequências de ondas diferentes de músculo para gordura, para água. Então, a gente consegue mensurar
a formação, como que a gente fala? A conformação do a composição do corpo, né? Se é formado mais de gordura ou se é formado de músculo, e aonde que está localizado isso, para a gente mensurar isso depois durante o tratamento, né? Então a gente trouxe aqui os protótipos para mostrar a diferença de 1 kg de gordura para 1 kg de músculo. Então, se a gente mostra você Pode aí, mostrar. que você tá mais fácil aqui. Pode mostrar, é só levantar na altura Aqui, do microfone então, aqui da câmera. aqui, ó. 1 kg de músculo ocupa muito menos volume do que 1 kg de gordura, né? Então, às vezes chega principalmente mulher, né? Mulher fala, nossa, perdi 1 kg só. Uma peça dessa. Então, a gente já tem as peças no nosso consultório para mostrar para o paciente. Ganhou 1 kg de músculo, ocupou um volume muito menor que perdeu 1 kg de gordura. Né? E você perdeu 7 quilos, 8 quilos de gordura, imagina o peso que você estava carregando. E peso o volume, né? O volume enorme, né? O volume gigante. Então, isso é joelho, coluna, tanto que melhora. Não, e se eu pegar aqui também, se você for pensar, cara, olha o tamanho dessa peça aqui, bicho. Sim. Se isso aqui você pôr num churrasco, já era, pai. Você alimenta a tarde inteira. É muito grande, tá ligado? E você vê que isso aqui, tipo, tava todo espalhado por todo o seu corpo. Você fala assim, e não é duro assim, né? Aqui a gente espalha. Né? Ele fica espalhado, né? Ele fica por todo o corpo, né? Você pensar, cara, você perdeu 1 quilo disso aqui, cara. É muita coisa. Sim. É muita coisa. Mesmo porque tem uma conta, né? Isso é meio matemático. O corpo nosso não é matemático, mas o pessoal usa. Para você queimar 1 kg de gordura, para você eliminar 1 kg de gordura, você tem que queimar 7.000 calorias. Então, isso daqui é praticamente 7.000 calorias. Nossa, e tem gente aí que está comendo no dia 5.000 calorias, né? Sim, então, imagina, como que vai eliminar peso? Não tem como, né? Cara, mas é surreal. E o metabolismo basal aí de um cara de uns 100 quilos é uns 2.000 calorias, 2.200 calorias. Sim. Sem treinar, né? Então, tem que ter um déficit. A conta não fecha. A conta não fecha. Né? E é importante falar que não precisa ficar pegada à balança, né? Mulher é apaixonada em balança. Eu proíbo as pacientes de pesar. Eu falo assim, você vai pesar só comigo. Porque isso mexe muito com o psicológico. Sim. Aí você tá lá fazendo um processo, se dedicando bastante, subiu na balança, perdeu 600 gramas. Aí, para alguns, fala, nossa, que bom, e que vou não é nem manter. significativo que pode ser de água, né? Pode a ser de água, de 1 quilo tudo. não... A gente fala, ó, em casa você vai usar a avaliação visual. Você está se sentindo bem, as pessoas estão começando a comentar. Voltou a ter pescoço, brincando. Voltou a ter pescoço, está conseguindo amarrar a gravata. Tô conseguindo amarrar a furo gravata. do cinto diminuiu, Isso. né? Aquela calça jeans está servindo. Isso. Então é isso, né? Sim. Mas é muito interessante também, desculpa te cortar, porque quando eu comecei o meu processo de emagrecimento também, eu coloquei isso no foco. Eu falei assim, eu não vou pesar fora da balança da nutricionista. A minha nutri não tem a balança de bioimpedância, a balança dela é normal, mas eu falei assim, eu não vou pesar fora da balança da nutri, porque tipo assim, eu sabia que se eu passasse 10 dias, eu pesasse e eu visse que eu tinha perdido, sei lá, 200 gramas, eu ia ficar estressado e eu ia chutar o pau da barraca. Isso, eu ia chutar o pau da barraca. Mesmo porque se você está fazendo processo de emagrecimento, praticando atividade física, principalmente musculação, você está ganhando músculo. Então, às vezes, o músculo tem menos volume, mas pesa o mesmo volume, vai pesar o mesmo peso que aquele volume todo de gordura. Então, às vezes, está havendo essa troca aí. Está ganhando músculo, queimando gordura. Aí o paciente chega lá, a gente faz a bioimpedância e ele se assusta, porque ele fala, nossa, pensei que eu não tinha emagrecido. A gente mostra para ele a diferença, né? Gordura caiu, subiu massa muscular. Então, às vezes, o peso total fica praticamente o mesmo. Sim. Eu trabalho em farmácia, sou farmacêutica da Drogaria Santa Maria do Pinheirinho, e tem paciente que vai todos os dias pesar. Ele fala que é amiga dele. Ele falou, só vem ver minha amiga. Eu falo, fica à vontade. E aí agora começou essa parte do processo que ele já emagreceu, tá praticando atividade física e tá ganhando massa muscular provavelmente, visivelmente, na verdade. E aí ele já tá meio chateado com a balança. Acho que ela não tá gostando mais de mim. Aí eu expliquei pra ele, eu falei, a diferença do volume dos dois, você tá ganhando massa magra, isso é bom. Não fique inimigo da balança. Mas ele tá lá, todos os dias ele visita a amiga dele. Sim. Tem gente que gosta mesmo de pesar todos os dias, mas é outra atenção aí que você deve ter. Se você está em processo de emagrecimento, não se pese todos os dias e deixa para fazer a pesagem a cada 15 dias. Ou então, é igual o Felipe falou, preste atenção na sua roupa, nas suas fotos, né? O pessoal começa a comentar também. Deu uma diferença, os amigos vão falar, o que você está fazendo? Você está emagrecendo, né? Mas o que dá muita diferença é a roupa e circunferência abdominal e de quadril. Então, medir também a circunferência abdominal e acompanhando a circunferência dá muita diferença. Sim. E eu falo, mulher, principalmente, eu brinco com elas que fala, o emagrecimento tem 3 fases para os amigos.
Primeiro você tá doida, que tá maluca, tá procurando médico. Né? Você tá louca, vai tomar remédio para emagrecer, tá indo em médico pra quê? Que bobagem, só fechar a boca e fazer exercício físico. Segunda parte, você tá feia. Nossa, tá parecendo doente, tá emagrecendo, que não sei o quê. Tem que chegar na terceira, que é que você tá lindo, o que você fez, onde que você foi, que eu quero ir também. Né? Que é a hora que a gente tem as indicações pra gente. Sim. E o tratamento de vocês envolve medicamentos também? Sim. Quando necessário. Igual a gente falou, a gente comentou aqui antes, né? A nossa medicina é integrativa, então ela integra a medicina tradicional, mas a gente trabalha com produtos naturais também. Então a gente trabalha com ortomolecular, a gente trabalha com reposição de vitamina, mineral, antioxidantes, anti-inflamatórios naturais. Mas o medicamento está na nossa base de tratamento também. Mesmo porque a obesidade é doença crônica e doença a gente tem que tratar com medicamento também. Né? Tanto o tratamento quanto o controle, a manutenção, a gente usa medicamentos. Então a gente tem uma escala que a gente vai, dependendo do grau de obesidade do paciente, a gente usa esses medicamentos. Então, basicamente, o inibidor de apetite, um jogador de gordura fora que a gente usa. A gente usa alguns medicamentos que ajudam a pegar um pouco do carboidrato, do açúcar que o paciente ingere e joga fora também. E tirando isso, a gente usa com a parte ortomolecular para tirar a inflamação, antioxidar esse paciente e repor as vitaminas e minerais, porque a maioria dos pacientes de obesos, eles comem mal, eles não comem a quantidade, os alimentos não são nutritivos, são calóricos, mas não tem as vitaminas e minerais que a gente tem necessidade no dia a dia. Então a gente procura fazer essa reposição principalmente com endovenosa ou intramuscular, com soros que a gente tem na clínica, ou então se o paciente não quer essa via, a gente opta por medicamentos, por suplementação via oral mesmo, né? Porque ele vai fazer um processo de emagrecimento, porém nutrido. A gente nutre esse paciente para a gente conseguir tirar a gordura dele. Mesmo porque o paciente nutrido, desinflamado e antioxidado, o potencial de emagrecimento é muito maior. A célula dele vai funcionar melhor, né? E isso vai fazer com que ele elimine gordura com mais eficiência. Então a gente usa os medicamentos sim. Né? E a adesão do paciente é muito maior também. Porque quando tem um estudo que fala que as pessoas que buscam um médico para o emagrecimento, elas já tentaram pelo menos 5 vezes sozinhas. Então elas já passaram por um processo frustrante de emagrecimento ou até que deu resultado, mas não deu continuidade, voltou a ter um reganho. Né? Então a gordura é um tecido inflamatório, produz muito oxidantes, né, produtos inflamatórios, então ela vai causar doenças também. Então diminui a absorção intestinal de vitaminas e minerais, né? O fígado talvez não está metabolizando muito bem. Então o que a gente brinca que primeiro, antes da gente colocar a piscina no barraco, a gente tem que arrumar a casa. Tem que arar, adubar, vitaminar a terra para aí começar um processo de emagrecimento eficaz. Né? Então suplementar o que está faltando, né? Antioxidar, desinflamar. E aí a pessoa consegue passar pelo processo com energia, sem ficar cansada, sem ficar desnutrida, né? Sem perder massa muscular. Então, o resultado e a autoestima vai ser muito maior do que ficar flácido, do que ficar desgastado, cansado, com dor no corpo. E o principal, né? Fazer um processo de emagrecimento sem passar fome. Porque o gordinho, eu sei por mim, a gente sente muita vontade de ficar comendo. Também. Então, se a gente não usar um inibidor de apetite, o processo de emagrecimento fica muito penoso. Né? Então, a gente faz... hoje em dia, ainda bem que a indústria farmacêutica trouxe essa arma pra gente usar esse inibidor de apetite, que são as famosas canetinhas de emagrecimento, né? Que a gente usa com bastante eficácia no Instituto. A gente trouxe até algumas aqui para mostrar, né? Tem algumas marcas aí, alguns modelos diferentes, são essas duas aqui. Então, cada uma tem uma dosagem, uma indicação, maneira de usar, que a gente individualiza. Então, às vezes o paciente, às vezes nem precisa usar, porque às vezes um paciente mais consciente, ele já precisa de eliminar pouco peso, então a gente nem precisa utilizar. Mas pacientes que estão bem acima do peso, realmente é uma arma muito boa aí para a gente utilizar no dia a dia. Sim. E tem contraindicação? Tem. Infelizmente, hoje em dia, o que acontece? Não é necessário receita médica para comprar esses medicamentos. Então, muita gente compra
por indicação de amigo, ou então viu na internet alguma blogueira falando. Algumas contraindicações principais dessas canetas. Câncer de tireoide, então existe pacientes que às vezes têm na família ou já teve câncer de tireoide. A gente não utiliza, porque se tiver uma célula cancerígena ali, pode aumentar isso. Paciente que já teve pancreatite, também a gente não usa. E pessoas que estejam amamentando ou estejam grávidas também. Hoje em dia tem estudos que provam a eficácia desses medicamentos, dessas canetas, a partir de 14 anos. Então, abaixo de 14 anos a gente não usa, a gente usa só acima de 14, né? Mas praticamente essas são as contraindicações absolutas. Tem as contraindicações relativas também, que às vezes o paciente é intolerante. O que eu tenho percebido lá no instituto, às vezes nem sempre a marca que a caneta mais recente é a mais potente. Cada paciente reage de uma maneira a determinadas canetas. Por exemplo, quando eu utilizo a mais antiga delas, porque é a que mais faz efeito para mim, né? Mas tem pacientes que às vezes tem que usar a intermediária, não a mais avançada. Então a gente vai vendo ali, tateando com o paciente o que é melhor para ele se entregar mesmo nesse tratamento sem sentir mal. Sim, e é importante as pessoas não buscarem essas canetas por indicação de amigos e simplesmente chegar até a prescrição médica, sem prescrição médica e sem orientação, porque ela vai mexer no corpo todo. E precisa de um protocolo para você tomar ela. Então tem uma dosagem correta, de acordo com a sua necessidade e até para não ter um efeito sanfona, né? Se você usar totalmente errado, você vai ter um benefício momentâneo. Então, mesmo porque procure a orientação de um médico antes. Sim, sempre tem que ter esse acompanhamento com um profissional de saúde. Se for caso de medicamento, uma orientação de médico. Sim. E a orientação de nutricionista quando é parte nutricional. Agora, essas canetas, elas têm efeitos colaterais também. Então, muita gente às vezes compra por conta, aplica. Um dos principais efeitos colaterais é náusea e vômito. E aí vomita até a alma, depois deixa elas de lado, não quer usar mais. E são Por quê? muito caras para São isso caras. acontecer, né? Para você arriscar. Caro pra caralho. Então procura um médico antes, por favor. E o campo nutricional durante o uso do tratamento. Igual lá no instituto, a gente prepara o terreno antes da gente começar a utilizar um tipo de medicamento desse. Agora, imagine uma pessoa que já está inflamada, está desnutrida, já está com déficit de proteínas e vitaminas. Desidratada. Começa a ter um episódio de vômito. Não consegue comer nada. Imagine o resultado disso. Sim. Né? Frustração, um emagrecimento com perda de massa muscular e água, e a consequência disso depois pode ser péssima, né? Sim. É que a gente tem que entender que esses medicamentos, eles têm ali o peso da responsabilidade do paciente também, né? De ter que usar isso, porque ele não pode, tipo assim, sair aplicando essas coisas à toa. Nenhum medicamento, né? Você pode sair tomando. Nenhum medicamento. Um paracetamol ali pode causar muito mal. Isso, exatamente. Se você tomar ele na dosagem errada, de maneira errada. Então a gente tem que entender que essas canetas, elas têm que ter toda uma prescrição, e é igual o próprio Dr. João falou. Às vezes o paciente nem precisa, entendeu? Às vezes ele consegue, num nível de consciência, se ele começar ali uma dieta, talvez com acompanhamento nutricional, ele já consegue ter esse resultado sem a necessidade de aplicar. Mas eu acho que isso é muito também das questões das pessoas, tipo assim, eles querem um emagrecimento rápido, né? Sim. Eu quero, tipo assim, emagrecer 20 quilos em 10 dias. Aí eles começam sapeca o trem ali e acha que vai conseguir esse negócio. E aí vira um emagrecimento de pouca qualidade, né? Sim, é a ilusão que uma cápsula ou uma agulhada vai resolver todo o problema. Mas um milagre que tá todo mundo em busca. É o milagre. Tanto é que uma delas entrou em falta recentemente. Voltou algumas unidades, mas ficou em falta por mais de mês. Sim. Por essa busca e sem conhecimento. Medicamento não é milagre. Você precisa fazer todo o acompanhamento junto com profissionais, exercício físico, com tudo que é indicado para você. E mesmo porque quando a gente utiliza essas canetas, a gente tem que estar sempre olhando para o pâncreas do paciente. Sim. Porque pode causar pancreatite também. Sim. É raro, mas pode acontecer. Então a gente faz exames periódicos para a gente acompanhar esse paciente. Quem já teve na família problemas de câncer de pâncreas também não é indicado? Não tem essa contraindicação na bula, não. Não? Não, a contraindicação absoluta da bula é caso de câncer de tireoide, mesmo assim é um tipo específico, que agora eu não me lembro o nome. Mas o câncer de pâncreas, não. Entendi. Entendi, certo. E vocês também trabalham lá no instituto de vocês com implante hormonal, né? Como que vocês fazem esse trabalho? Quais são as indicações para esse implante hormonal? A gente trouxe esse serviço para o instituto já tem uns 3 anos.
Porque o que acontece? Tem pacientes que às vezes tem que fazer uma reposição hormonal, principalmente pós-menopausa, e às vezes tem que usar o gelzinho manipulado, que é um saco, ficar passando todo dia, mela o corpo, e às vezes a absorção, o resultado não é tão eficiente. Tem os adesivos também. Tem os adesivos, né? Mas às vezes tem que ficar colando. Às vezes o paciente esquece, né? Agora o implante... O contraindicação, pode contaminar a pessoa que está junto. Então, às vezes, a mulher vai dormir com o marido, pode contaminar ele, ou tem netos, criança pequena, trabalha com criança, também pode contaminar, né? Então, é chato isso. E aí, o implante, ele é mais uma alternativa que a gente traz para os pacientes para a gente fazer essa modulação hormonal. A gente não coloca dose suprafisiológica para não ter efeito colateral, sempre é baseado em exames, na queixa dos pacientes. E são dispositivos que a gente coloca subcutâneo, com anestesia local. A gente faz um cortinho bem pequeno, nem precisa de ponto, e coloca esses dispositivos. A gente trouxe até para mostrar aqui. São mínimos, ó, estão aqui dentro. Esse daqui seria de homem. De homem a gente coloca um pouco mais, de uma unidade a gente coloca 3, 4. E esse menorzinho aqui, talvez nem dê para ver, porque é muito pequeno. Esse é de mulher, né? Então, mulher a gente coloca 1 a 3, dependendo da queixa. Ele é personalizado? É personalizado. Eu achei que era padrão. Não. Depende da queixa, de laboratorial, da escolha do hormônio que vai ser utilizado. Então, cada paciente tem uma indicação e tem um hormônio que vai ser utilizado e a dosagem também é personalizada. Né? Então, a gente nunca vai colocar o mesmo implante para você, por exemplo, para sua irmã. Entendi. Né? E são várias as causas que a gente pode utilizar o implante hormonal. Por exemplo, a gente tem alguns hormônios que foram criados para o tratamento da endometriose, de miomas, né, que seguram a menstruação, bloqueiam a menstruação e ajudando aí no tratamento a longo prazo dessa mulher. Então, diminuindo cólica, diminuindo TPM intensa, diminuindo sangramento, com isso melhora a ferritina, melhora a tireoide. Isso aí é um salva-casamento, bicho. Isso aí salva casamento. Isso é verdade mesmo, viu? A gente eu já cheguei a ganhar, tipo, cesta de café da manhã do marido por restaurar um casamento. Eu vou mandar minha digníssima lá passar com vocês então, viu? Porque ela tem ovário policístico, então o dela também é bem mais intenso, tudo, essa questão de TPM e tal. Eu já sei pra quem eu vou indicar já. O que acontece? Outro dia eu atendi uma paciente, ela falou comigo que dos 30 dias do mês, ela ficava 20 incapacitada por causa da TPM. Meu Deus. Menstruação, inchaço, dor de cabeça, mau humor. O esposo que trouxe. Porque ela já tinha tentado... Encaminhada. Praticamente. Já tinha tentado outros métodos, não tinha conseguido melhorar. Falou, João, eu tô pensando no pior pra minha vida. Porque eu não consigo mais viver dessa maneira que eu tô. Porque pra mim tá ruim, imagina pra quem tá do meu lado. A gente fez o implante, o outro mês ela voltou outra pessoa. Porque cortou o fluxo menstrual, melhorou todos os sintomas de TPM dela. Então, assim... Tem as indicações, né? Infelizmente, hoje em dia tem muita gente no país fazendo. E às vezes não faz na dose correta ou faz sem a contraindicação pelo valor. Porque o valor agregado é um pouco mais elevado. Mesmo porque a tecnologia por trás é grande, né? Sim. Então tem que ter um valor mesmo agregado. Mas se a gente faz na dose ideal, com a indicação correta, é só benefício, né? Com acompanhamento. Porque depois que a gente implanta, isso daqui é como se fosse um mini comprimido. É tipo um melhoral infantil que vai dissolver ao longo desse período. Já é programado ao longo do tempo, ele vai dissolver e vai liberar, por exemplo, 0,6 miligramas por dia. Então a gente consegue ter essa dosagem e a gente sabe quando que ele vai acabar. É no intervalo de 4 a 6 meses, depois ele some do organismo, não precisa ser retirado, né? Então, depois que a gente implanta, a gente sempre está fazendo exames, com 2 meses, com 4 meses e com 6 meses, para a gente ver se ele ainda está agindo no organismo ou não. Terminou o efeito, a mulher opta por refazer ou não, né? Então, é uma arma bem legal que a gente tem lá. Tanto para TPM intensa, endometriose, perfluxo menstrual, para pós-menopausa, que a gente consegue colocar também. A gente estava conversando no off, ele não serve como método contraceptivo. Não serve como método contraceptivo. Tem que ser associado a outro. Quando utilizado na mulher pré-menopausa, ele tem uma eficácia contraceptiva de 97%. Então, tem 3% de chance aí da mulher engravidar. Né? Então, a gente, inclusive, pede exame para ver se a mulher está grávida, que não é uma contraindicação, não pode usar gestante, né? Mas auxilia bastante aí. Tem que ser utilizado em conjunto com outro método contraceptivo durante o período de uso. Então, um DIU seria uma indicação de associar aí o implante mais o DIU. Sim. Né? A pílula via oral seria muito hormônio ou não? Pode ser associado? Pode ser associado, mas o que a gente quer é limpar a mulher
de hormônios sintéticos. Os hormônios que a gente utiliza, na maioria deles são bioidênticos. Bioidênticos têm a fórmula molecular idêntica ao que o nosso corpo produz. Então, o risco de colateral muito menor, né? E fica também uma quantidade hormonal constante durante o período, e a gente vai monitorizando, tem muito menos colateral. Né? Então, a gente indica mais que ela passe com um ginecologista e que opte por outro método contraceptivo, como o DIU não hormonal seria a melhor combinação. Entendi. Então eu posso combinar os dois tratamentos, o DIU de cobre. Combinar os dois tratamentos. Sim. E ele estava comentando que ele vai até melhorar. Eu, particularmente, a minha opinião, eu tenho o DIU Mirena, que é de hormônio, mas tem o DIU de cobre. O Mirena, pelo menos pra mim, cortou a menstruação, cortou todos os malefícios da TPM. De vez em quando dá uma desreguladinha. A gente sabe como é que é. Tá tudo bem, acontece. A gente sofre aqui, mas tudo bem. Mas o DIU de cobre, ele não vai... Na verdade, ele pode aumentar o fluxo, ele pode aumentar a cólica. Então, combinado com o implante, ele vai cessar esses malefícios do DIU de cobre, né? E ficaria um contraceptivo de 100% praticamente. A gente não pode falar 100%. Nada da medicina é 100%, né? Até porque tem gente que engravida com o DIU, né? Mas 99,99999 fica. Né? Aí Já achei muito interessante essa combinação. Se nascer uma gaiva. Não, é a vontade de Deus mesmo. O moleque nasce com o DIU na mão, ele parece o Thor. Pau! É o meu maior medo. O menino nascer com o DIU na mão assim, eu sou o Thor? Jesus. Mjolnir. Filho não, espera mais um pouco. Não, E a qualidade de vida da mulher, né? A gente está muito acostumado. As mulheres passaram um período muito longo acostumadas que é normal ter TPM. Sim. Não é normal ter TPM e ficar com cólica intensa, com incapacitante, humor oscilante, dor nas mamas, e ter que passar por isso todos os meses. É que tem TPMs e TPMs, é muito específico, tipo, de pessoa para pessoa e até por época mesmo. Tipo, na adolescência, Jesus, parece que o mundo é uma bomba de hormônio, parece que o mundo vai acabar. E isso vai melhorando com o tempo ou não. Mas tem pessoas que têm essa TPM muito intensa e não entende que precisa de um tratamento. Que acha que é normal você vomitar de dor todo mês. E não é normal você vomitar de dor todo mês. Então precisa procurar um especialista, um ginecologista de sua confiança para avaliar tudo isso, né? Sim. E uma outra indicação que traz um benefício grande em relação à reposição hormonal, não só de implantes, mas também o gel, para pós-menopausa. Porque o que acontece? As mulheres também se acostumaram que menopausa é natural. É uma fase difícil, né? É uma fase difícil e depois acabou diminuir os hormônios, tudo bem, vai sofrer as consequências. E a queda hormonal a gente sabe que a paciente, além de ficar sem libido, ressecamento vaginal, vai ficar com humor depressivo, pele e cabelo ressecado, vai ficar com... Esse humor depressivo pode ser interpretado como uma depressão, então ali ela pode começar a tomar um antidepressivo, que piora ainda mais os sintomas. E piora a qualidade de vida da paciente, piora a qualidade de sono, começa a aparecer a osteoporose. Por que a osteoporose aparece após menopausa? Porque esses hormônios caem e os hormônios são importantes para essa fixação de cálcio no osso, né? Então a gente consegue fazer essa modulação hormonal. É claro que tem as indicações e contraindicações. Se o paciente tem, por exemplo, câncer de mama, câncer de útero, câncer de endométrio, a gente sempre trabalha em conjunto com o ginecologista, com mastologista, para a gente ver se essa paciente pode usar ou não, né? Mas a gente faz essa modulação hormonal, as mulheres praticamente revivem. Tem uma paciente do Felipe, tem até um depoimento no Instagram dele, eu repostei no meu, que ela chegou na clínica assim, acabada. Ela ia viajar para Israel, ela falou que queria ir para a faixa de Gaza para ver se tomaria um tiro lá, né? Porque ela não estava se aguentando mais. Uma depressão tão intensa e já tinha buscado tantos outros profissionais que ela chegou para mim, ela só foi porque a irmã indicou e descrente. Falou, mais um, né? Que vai trabalhar comigo e eu já sei que não vai ter jeito, porque é isso aí. Saída. Não tem outra saída. E assim que o implante começou a fazer efeito, associado com a modulação de vitaminas e minerais, antioxidação, desinflamação dela, ela virou outra pessoa. Então ela tem mais energia para trabalhar, o relacionamento dela foi restaurado, né? Ela tem mais autoestima, emagreceu, né? Porque tudo mudou. Ela falou que parece que abriu um outro mundo novo para ela, né? Porque a mulher foi feita fisiologicamente para nascer, reproduzir e morrer. Então, quando ela não vai reproduzir mais, é uma questão animal. Ela não precisa mais do macho.
Então, o desejo cai, né? Ela já não tem muita paciência com os filhos, porque já era para a prole ter saído de casa. Ela começa a se recolher, começa a engordar, né? Porque ela precisa de ter essa camada de gordura para poder esquentar ela e tudo mais, porque não vai ter mais o macho. A gente pensando na época das cavernas, a gente não vive na caverna mais, né? A mulher tem qualidade de vida com 80 anos e ela está produtiva. Inclusive vida sexual ativa com 80 vida anos, sexual ativa com 80 anos. Eu tenho paciente com 70 anos que faz polidência, é triatleta, né? E elas estão... tá melhor do que nós aí, cara. E a gente quer chegar assim, a gente quer envelhecer... A gente quer morrer o mais tarde possível, mas mais jovem possível, com qualidade de vida, né? Que eu acho que é um assunto que a gente tá voltando a debater sobre essa questão, tipo assim, eu brinco muito que eu falei assim, cara, qual a qualidade de vida que eu quero chegar quando eu tiver com 50? Tô com 26, então tem 24 anos aí pra bater nessa meta aí. Tipo, qual a qualidade de vida que eu quero ter? Será que eu quero estar... Por exemplo, meu pai tem hipertensão, diabetes, minha mãe também está com pré-diabética, tem hipertensão e tal, toma aquela caralhada de remédio. Eu penso comigo assim, cara, será que eu quero chegar na idade de 50 anos igual meu pai? Tipo, tendo que tomar losartana, hidroclorotiazida, não sei o que, policiando toda hora e tal, e com dor, ele tava queixando muita dor no corpo, não sei o que. Ou será que eu posso, agora com meus 26, né? Eu poderia ter feito isso mais cedo, é uma coisa que a gente se arrepende, mas antes tarde do que nunca, né? Agora com meus 26, eu parar, pensar, começar a comer melhor, a ter um estilo de vida melhor para daqui a 50, para quando eu tiver 50 anos, eu tá com uma qualidade de vida melhor, brincando ainda com os meus filhos, com os meus netos, etc. Então assim, eu comecei a pensar nisso. E realmente é isso. A gente poder chegar, por exemplo, eu pensei pouco, né, com 50, mas a gente poder pensar com 80, 90 anos, quem dirá até 100, né? A gente não sabe como é que vai ser a evolução da medicina aí, mas até com 100 anos com qualidade de vida é algo que a gente pode pensar e pode ver que é possível, né? Tudo. Minha bisavó morreu tem 2 anos, com 104 anos. E ela era ativa, cozinhava, gostava de dançar. Ela tinha, claro, as doenças crônicas que ela controlava. A mãe dela morreu com 102 de causas naturais. Então, assim, minha família, por parte de mãe, é longeva. Então, eu tenho as mitocôndrias da gente, o gene dela vem do lado da mãe, né? Então, eu acho que eu vai bater o 100 anos aí. Com certeza. Vai bater o 100 anos. E eu faço de tudo para conseguir, mas eu quero chegar lá, igual você falou, com qualidade de vida. A medicina nossa avançou muito, os medicamentos avançaram muito, mas a gente fica pensando, até que ponto vale você viver muito, mas sem qualidade de vida? Porque quando eu estava no hospital, que eu anestesiava pacientes crônicos lá, o paciente chegava acamado, às vezes cheio de feridas, de escara, né, porque estava acamado, e às vezes o paciente ali com 70, 80 anos, então que poderia estar naquela idade, desfrutando do melhor da vida, mas não estava por causa de uma vida errada, toda uma vida errada lá atrás, né? Então isso me fez despertar também. Eu falei, eu quero... Se minha avó conseguiu chegar a essa idade, eu consigo também. E sem todo o conhecimento que você tem, né? Pois é. E aí eu falei, não, vou mudar meu estilo de vida. Tanto é que hoje eu consigo, os dias que eu consigo, eu treino 2 vezes ao dia, eu faço um período de aeróbico, depois eu volto, faço musculação, né? E mantenho uma alimentação o mais regrado possível. É claro que eu tenho meus momentos de descontração. De lazer, né? De lazer. Tem momento, eu como às vezes, igual hoje eu vou comer aí, tá chamativo, salgadinho. Então eu me permito para esses momentos, mas em outros momentos não, né? Não é porque eu consegui chegar no peso que eu queria que eu vou desandar agora. Chutar o pau da barraca. Eu tenho que manter isso, né? Mas é isso aí. Mas é difícil mostrar para as pessoas que investir em saúde é investir em qualidade de vida e no futuro. Porque talvez você não está vendo o resultado neste momento, né? No caso, assim, com proteínas, minerais, todas as coisas, tudo. Mas quando você investe no seu carro ao mês, quanto você investe na sua casa, com roupas, com acessórios, com eletrodomésticos, né, ao ano, aí investir em doença, investir em saúde é só pagar um plano? Sim. Né? Você não investe ali numa suplementação de vitaminas, num suplemento proteico, numa academia, num personal, né? Então, mas tipo assim, se você começa a pensar numa qualidade de vida preventiva, às vezes você não precisa nem pagar o plano de saúde. Às vezes fica um negócio rotineiro ali que você consegue pagar de 600. Igual você faz manutenções. Isso. Igual a gente faz no carro, a gente não faz revisão no carro. Isso. Por que a gente faz manutenção na gente? Exatamente. Né? Inclusive eu tô precisando bater na revisão também. Eu tô precisando
meu prazo de revisão e quando já você venceu. faz essa revisão, às vezes você suplementa ali um complexo B, uma vitamina D, uma vitamina C que está em falta, até seus neurotransmissores, seu humor melhora, sua qualidade do sono melhora, né? O emagrecimento já auxilia muito aí a qualidade de vida e é um investimento. Para quem faz a suplementação sem um acompanhamento médico, sem um exame prévio, o excesso de vitaminas também pode fazer mal? Sim, Por dependendo. exemplo, tem muitos pacientes que tomam complexo vitamínico B uma vez por mês, ou dependendo alguns com protocolo médico a cada semana, mas sem protocolo, teria problema? Tudo em excesso faz mal. Até água, se tomar em excesso, vai fazer mal, né? Vitaminas também tem isso. Se a gente for... O que acontece? A medicina integrativa, a gente é bem ligado à bioquímica. Então, o que a gente estuda lá no início da faculdade, bioquímica, citologia, o funcionamento da célula, ciclo de Krebs, tudo isso, às vezes a gente esquece depois no final da faculdade. Porque no final da faculdade é assim, uma doença, um remédio. Uma doença, um remédio, a gente esquece do básico. Por exemplo, vitamina C, ela vai ser importante para a produção de neurotransmissor, vai ser produção de colágeno, para melhorar a imunidade. Então, isso é básico, né, da medicina. Então, a reposição de vitaminas e minerais deveria ser básico, porque isso a gente está agindo na célula. E a célula é a unidade estrutural do corpo. Mas quem toma em excesso pode sim, por exemplo, hipervitaminose de vitamina A. Pode começar a pessoa a ficar amarelada. Mulher gestante que toma muita vitamina A, pode ter teratogênese, uma formação fetal. Vitamina D em excesso, pode absorver muito cálcio, dar pedra nos rins, calcificar a coronária, calcificar a carótida. Então, tudo tem que ser dosado aí. Né? Sim. A gente está falando do hormonal e a gente acabou focando muito na parte das mulheres, mas e para a parte masculina? Quando que é bom fazer esse implante? Quais são os casos mais recorrentes que têm acontecido no consultório de vocês lá no Instituto? Sim, o homem é engraçado, que a gente estava comentando aqui antes, ele procura o médico em 3 situações. Ou ele está morrendo, ou a mulher obrigou e vai separar dele, ou ele teve alguma questão com impotência sexual, com saúde sexual. Ele tá broxa, né? Tá falando no português. Mas quando ele chega ali com uma queixa sexual, ele acha um médico que vai escutar, que vai entender, isso são coisas que o corpo está dando sinal também. Quando um paciente está com uma impotência sexual, ele já pode estar com problemas cardíacos também. Sim. Né? Então, artérias podem estar entupidas, né? Já pode estar com lesão endotelial, que a gente chama. E o estresse oxidativo, a inflamação crônica, né? Depressão no homem tem sido muito recorrente. Né? Principalmente pós-pandemia, muita gente chega lá e fala assim, eu estou deprimido, mas eu sei que é por causa do meu trabalho, é porque eu estou ficando muito estressado, e você vai ver, a parte hormonal dele está totalmente desregulada. Né? A obesidade ela já vai interferir na produção hormonal, porque ela vai transformar a testosterona do homem em estradiol, que é o hormônio feminino, através da aromatização, que é um processo de conversão. Faz isso. Nossa, eu não sabia disso. Então, conforme você vai emagrecendo, vai aumentando a sua testosterona, aumenta a libido, não só a autoestima. Mas eu senti isso depois também que eu emagreci. Eu senti, tipo assim, como é que eu posso dizer? Uma saúde sexual melhor. Eu tô falando sério. Saúde sexual melhor, a gente tem que ser aberto, porque, tipo assim, quando eu já cheguei a pesar 120 quilos, cara. Nossa, eu tava muito gordo e eu via que, tipo... A qualidade da ereção tinha caído, até mesmo a questão da libido, sabe? Tipo assim, vá falando português. A confiança também, né? Isso, do tesão mesmo, sabe? Lá querer buscar um negócio e tal, e pá. E aí depois, quando eu comecei a emagrecer, meu amigo, o pau tá quebrando. Porque o que acontece? A gordura tem uma enzima chamada aromatase. E aí ela pega a testosterona e transforma a testosterona em estradiol. Estradiol é um hormônio. Hormônio de homem e mulher são iguais, diferencia a quantidade. E o estradiol é um hormônio que mulher tem maior quantidade. Então, no homem, ela aumentada, o que vai causar? Ginecomastia, então aumento de mama. Vai causar acúmulo de gordura em região de quadril, que é a característica da gordura da mulher, né? Que é em pera, em maçã. E vai diminuir libido também. Então, a gente consegue bloquear essa transformação. Então, os pacientes chegam para a gente para emagrecimento, os gordinhos, a gente já tem uma relação testosterona e estradiol, que a gente sabe qual que é a saudável. Se tiver alterada, a gente consegue intervir nisso daí. Mas você havia perguntado também para o Felipe como que os homens procuram. Normalmente é parte sexual que eles procuram, né? E os implantes são bem indicados também.
ou então as outras opções que existem, injetável. E às vezes, no desespero e na vergonha de procurar um profissional de saúde, ele automedica também. Então ele faz uso de estimulantes sexuais ou até hormonal. Sim, E sim. se um gordinho for fazer o uso hormonal, ele pode ter um efeito muito pior. Porque ele vai aumentar a testosterona dele, essa conversão vai aumentar, vai causar ginecomastia e talvez depressão, vai ficar Sim. mais cansado É e verdade, até aumentar a gordura. Ele acaba que ele não consegue abaixar essa gordura, né? Então essa testosterona que ele tá mandando pra dentro, ele tá Não só, vai ter o tá só efeito aromatizando. Só desejado, convertendo. vai só Isso aí. converter. Caralho, nunca passou isso pela minha cabeça. Então, assim, não se automedique mesmo. E o hormônio, o implante hormonal masculino tem feito muito sucesso lá no Instituto. Porque além dele fazer esse aumento de testosterona e em conjunto com os outros tratamentos, a gente consegue inibir essa aromatização e é muito mais confortável para o homem do que fazer uma injeção semanal ou mensal. Ele vai durar ali entre 4, 6 meses no organismo da pessoa, com um platô hormonal, não vai ter grandes oscilações. Então o humor fica ok, né? Ele pode viajar para o exterior, fazer o seu trabalho normal, que ele não precisa ficar preocupado com a modulação hormonal dele. Vai ajudar ele no processo de ganho de massa também, se ele fizer, se ele se exercitar, se ele comer bem, se ele fizer os outros pilares estarem ok ali, né? É uma opção também para o homem a modulação tem hormonal. contraindicação para o homem, essa modulação? Tem contraindicações e tem indicações. Né? Um homem muito obeso, muito inflamado, a gente não vai começar com isso. Sim, a gente vai desinflamar ele primeiro, vai diminuir a gordura e aí a gente vai indicar a parte hormonal. Né? E também a quantidade é dosada dependendo de aspectos clínicos e laboratoriais. Sim, se a pessoa está lá dentro da faixa normal de testosterona, não vai ser necessário fazer esse implante. Aí a gente não faz também. indica. Não, é bom saber. O que a gente tenta colocar é no limite superior, né? A gente não passa do fisiológico. Então, por exemplo, o paciente chega lá para a gente. Abaixo de 200, de 250, já é indicação absoluta, que a gente chama de hipogonadismo. Então, já tem que repor realmente. Mas o paciente que chega lá para a gente 350, 380, é uma dosagem ok, mas se você olhar no laboratório, referências americanas vai até 1.100. Brasileiras vai até 900, mais ou menos. Então, a gente tenta subir um pouco, até ficar próximo do limite superior, porque ele já vai ter ganhos com isso também. E a gente consegue aumentar a testosterona não só com implante ou com injeção. Existem estimulantes também que o homem toma e o próprio testículo vai aumentar a produção natural. Na mulher a gente não consegue aumentar a testosterona natural dela, mas no homem a gente consegue. Então, assim, alguns pacientes chegam pra gente com medo de hormônio, porque quando se fala em hormônio se pensa em câncer, mas não é assim, né? Não precisa ter todo esse tabu. Então, a gente começa para esses homens com um comprimidinho diário, que aí depois de um mês a testosterona dele praticamente dobrou e é um estímulo natural. Se ele para de usar, só volta ao basal, não vai ter inibição de eixo de produção hormonal. Que da hora, Mas é importante dizer também que a queda de libido, problema de ereção, não está ligado só com o hormonal. Senão, às vezes, a pessoa, a gente fala para não se automedicar, mas vai buscar vai em busca disso. Né? Existem vários outros problemas que podem causar o problema de ereção. Por exemplo, a resistência insulínica e diabetes, né? A glicação, o açúcar dentro do sangue, ele vai causar como se fossem machucadinhos dentro ali do vaso. E isso vai também dificultar a ereção. Mas um incentivo para você cuidar da sua diabetes. E homens procurem cuidar da sua saúde. Né? Senão suas mulheres vão procurar outros homens. É importante falar essas outras possibilidades, porque acho que o público só conhece os medicamentos que eu trabalho no balcão. Então, eu falo medicamento de urgência. Que às vezes o paciente chega... o paciente chega, só que tem 2 miligramas, né? O para tomar durante todo o mês 5 e o antes do ato. E aí ele fala só o nome. Eu falo de 5 ou de 20. Mas qual que é a diferença? Eu falo, meu Jesus, seja abençoado, a gente forma pra isso. Eu falo, meu senhor, o de 5 é um tratamento pra utilizar durante todo o mês, e o de 20 é o de urgência, pra utilizar antes do ato. Ah, tá, meu amigo falou que é o de 20, acho que é esse, né? Isso quando não entra, desde lá da porta no telefone. O quê? Qual mesmo? Ah, tá. Nossa, meu amigo falou pra pegar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu falo, meu Deus do céu. Mas é muito engraçado porque a gente tá falando desses de urgência. E passou um menino de 23 anos uma vez lá na farmácia e ele tava comprando umas 5, 6 caixas de sildenafila. Eu olhei pra cara dele e perguntei, não, deixa eu perguntar, qual que é a tua idade? Tem 23. Eu
falei assim, cara, por que você tá tomando isso? 23 anos, é pra tua testosterona. Tá lá em cima, pai. Não tem, não sei. Aí ele veio com esse negócio, porque sabe como é que é, né? Eu sou da academia e tal, e eu tomei umas paradinhas, não sei o que. Eu falei, cara, ele se ferrou com toda a produção de hormônio dele natural ali. Um menino de 23 anos tentando tomar um medicamento de urgência aí que você gostou. Eu gostei dessa... São saídas, geralmente são senhores, eles ficam... Geralmente não, né? Tem todas as idades, não vou generalizar. E eles ficam incomodados. Sim. E geralmente tem mais mulher atendendo ali. Nossa, é igual pedir pelo dia seguinte, falar até baixo. Foi bom você tocar nesse assunto aí de um homem mais novo procurando por questões sexuais e questão hormonal. Porque o que acontece? Hoje em dia, na medicina, falar de hormônio é um tabu, é um preconceito. Sim, sim. Então, muita gente de academia usa hormônios, fica sem graça ou com medo de procurar uma ajuda médica. Até porque muitas vezes pega esse hormônio de uma forma não legal. Sim. E aí eles chegam, eles não procuram ajuda médica porque eles sabem que às vezes vai ser taxado como, você está usando bomba, você está doente por conta disso. Então, só para orientar os pacientes aí, que tem profissionais para recepcionar esses pacientes e orientá-los. Então, não precisa ter esse preconceito, esse tabu, esse medo de procurar os médicos, porque tem médicos capacitados que vão acolher esses pacientes, vão orientar da melhor maneira. O que acontece com o pessoal de academia que usa por conta? Eles, os que usam de farmácia comum, tudo bem que está sabendo que está tomando, mas não sabe a quantidade. Sim. Mas tem gente que procura o mercado paralelo e compra medicamentos aí, entre aspas, que não são medicamentos. Às vezes nem tá o hormônio ali, né? O hormônio lá sem dentro. Sem procedência nenhuma. Às vezes é só óleo. Como é que a pessoa tem coragem? E às vezes contaminado, né? Então, o que acontece? Esses pacientes usam doses suprafisiológicas. O organismo acostuma lá, vamos supor, testosterona lá de 5.000. O fisiológico é até ali 900 mil. Acostumou com testosterona de 5 mil. Se a testosterona desse cara cai para 3 mil, o corpo interpretou queda, vai cair libido, vai dar cansaço, humor depressivo. Então, assim, mesmo com testosterona alta, o corpo não vai estar funcionando mais como funcionava antes. Então, ele precisa de uma abordagem para a gente fazer o corpo dele acordar e produzir uma testosterona natural e se acostumar com essa nova dosagem, né? Então, tem muita gente nova realmente que procura a gente para contornar esses efeitos colaterais, porque usou de forma indiscriminada e por orientação de colegas ou, às vezes, de pessoas não qualificadas para trazer essas indicações. Né? Sim. Você poderia deixar claro para as pessoas quais são os malefícios de utilizar os nossos medicamentos de urgência com frequência? Com frequência, o que acontece? Pode ter hipotensão. Pacientes que já têm coronária com placa, por exemplo, já tem as artérias do coração, né, com placa. Se a pressão cai, a placa ali já está dificultando a chegada de sangue no coração. Então, se ele já está chegando pouco sangue e ainda toma esses remédios de urgência, pode diminuir ainda mais a pressão e aí chega menos sangue, pode causar um infarto. Então, aqueles casos que a gente ouve de o senhorzinho morreu no motel. Levantou um, pagou o outro. É praticamente isso. Então é por causa disso. Os pacientes não têm essa noção, usam indiscriminado. E tem paciente que acostuma tanto que aquilo vira um vício psicológico. Se ele não utilizar, ele não vai funcionar. Né? Então isso daí a gente tem que usar mesmo quando não tem outras saídas, quando já tentou outras armas e não teve resultado. Sim. Né? E outra coisa também, a gente está não só na questão de aparência, em questão de performance física e não diferente na performance sexual, muito com referências ruins. Né? O que esse cara tem de referência? Pornografia. Né? Pornografia, as pessoas estão aditivadas, tem angulação, tem corte de câmera, e aí o cara está assistindo aquilo. Ele vai achar que ele é o super-homem, que ele quer ser... ele tem aquilo como exemplo e que relação sexual é aquilo. E sem contar que ele vai estar inibido, viciado na masturbação, e a masturbação também vai gerar uma irregularidade sexual. Né? Porque a pessoa está masturbando ali, ela quer que aquilo acabe muito rápido. Então pode gerar ejaculação precoce, insegurança na hora que tiver com uma parceira ou parceiro ali. Né? Então são várias coisas que estão relacionadas a isso. Da pornografia e da masturbação, tem estudos recentes que, como é que eu posso dizer? Eles
igualam, né, o vício, né? Acho que igualar não é o termo certo, mas eles igualam o vício da masturbação e da pornografia com qualquer outro vício de qualquer outra droga. Sim. Tipo, o cara fica ali viciado, ele tem que ficar assistindo aquilo. E tem estudos falando que, tipo, o cara que assiste pornografia, a tendência dele é ele desenvolver e piorar os fetiches que ele tem. Então, por exemplo, se o cara ali começa ali num sexo vaginal, por exemplo, assistindo uma pornografia de sexo vaginal, aí ele já tem que pular para um sexo anal. E aí ele já tem que passar para um corpo mais infantilizado, né? Que aí a gente tem isso dentro da indústria pornográfica, infelizmente. Então, você vai vendo que aquilo ali vai causando lesões e o cara vai caindo, inclusive, a produtividade dele, desse vício da masturbação e da pornografia. Como qualquer droga, como o açúcar, por exemplo, hoje você vai consumir pouco, vai aumentar a quantidade de dopamina. Aí, para poder causar esse aumento de dopamina depois, você vai precisar de um estímulo maior. Aquele estímulo já não funciona mais. Né? Então, vão ter outras coisas que vão ter que te estimular. E aí, funciona como qualquer outra droga mesmo. Então, para quem está passando por esses problemas, está com dificuldade em qualquer uma dessas áreas, vocês estão à disposição também, né? Sim, onde fica a clínica de vocês em Alfenas? A gente está localizado ali no início da São José, atrás do albergue municipal. Tem ali com o Vestim, com o Hotel São Lucas. É o primeiro prédio ali da São José. É número 86, no 5º andar. A gente tem processo de expansão. A partir do ano que vem a gente vai estar com outro andar também, porque tem aumentado muito o fluxo dos pacientes procurando e o espaço físico já ficou pequeno. Né? Então a gente está localizado lá, a gente atende de segunda a sexta, das 9 da manhã às 6 da tarde. E a gente tem uma equipe bem estruturada, bem capacitada para a gente receber e acolher esses pacientes lá. A gente brinca que a recepção nossa nem é uma recepção, é um espaço de convivência, né? Porque os pacientes começam a ir com tanta frequência e eles se acostumam tanto com as meninas na recepção que ali vira realmente um espaço de convivência. Por exemplo, a sala de soroterapia. A nossa sala de soroterapia hoje está com 6 cadeiras. A gente não coloca divisória, os biomas entre uma e outra, porque mineiro já gosta de conversar. Então a gente deixa ali à vontade para os pacientes interagirem, né? Diferente de São Paulo, eu fui fazer uma atualização em injetáveis lá outro dia. Lá tem as baias mesmo. Os pacientes ficam fechados. E normalmente os paulistanos, eles são mais agitados e eles querem que acabe rápido e não quer conversar com ninguém. Então lá eles ficam isolados, terminou o soro, vai embora. Aqui em Minas não, a gente deixa tudo aberto, né? Então a gente convida vocês para ir lá conhecer. Sim. Eu e o Dr. Felipe tá lá. Inclusive vou marcar uma consultinha também lá, que eu já será bem-vindo. Bem-vindo. Assim, que pese eu estar novo, eu gosto de vou dar um check-up lá, vamos ver o que tá. Vai que nós conseguimos mais algum resultado. Não, com certeza. E a patroa fica feliz, né? Claro. E a gente... Pode falar. Pode falar. A gente trouxe também para Alfenas outro procedimento para aumentar a autoestima das mulheres aí, que é a remodelação glútea, né? No qual a gente usa preenchedores para aumentar, desenhar e empinar um pouquinho o bumbum das brasileiras aí que estão satisfeitas com glúteo, né? É um procedimento novo que a gente trouxe para Alfenas também para agregar. São aplicações? São aplicações. A gente usa um preenchedor definitivo, que é o PMMA, que a gente injeta ele dentro da camada muscular, né? Em 2 ou no máximo 3 sessões, ele é definitivo, né? Para poder dar um aumento de bumbum. Um preenchimento mesmo. É um preenchimento. É como se fosse o ácido hialurônico, só que o ácido hialurônico ele é feito na camada subcutânea. Esse preenchedor, que é o PMMA, ele é feito dentro da camada muscular. Então, além dele preencher, ele também estimula o colágeno, deixando a pele mais bonita e auxiliando na hipertrofia também. Então, para uma mulher que treina, ela vai ter um efeito muito mais rápido e mais duradouro do que uma mulher que não tem esse preenchedor. Não fica um preenchimento tipo silicone, que ele pode virar, pode sair deslocar, nem nada do tipo. Ele é diferente do silicone. O silicone, primeira coisa, ele não foi feito para... O silicone industrial, ele não foi feito para colocar no corpo humano. Ele não é um material estéril, né? Então ele pode causar rejeição, ele pode migrar, descer e ir para outras partes, né? Já esse produto que a gente usa, que é o PMMA, ele forma microesferas e o macrófago, que é a célula de defesa do nosso corpo, ele não consegue englobar ele. Então ele fica onde ele está, porque senão o macrófago iria englobar e levar ele para outros lugares. Esse material já é utilizado na medicina há muitos anos, há mais de 40 anos, na neurocirurgia para fazer calota craniana de pacientes politraumatizados, na cirurgia ortopédica no auxílio como cimento para colar prótese, né? E é utilizado como preenchedor tanto de face e corporal já há mais de 30 anos. Né? Hoje a gente não faz face, a gente só faz
é glúteo a princípio. Questões de celulite, por exemplo, ele também auxilia assim, a assumir com essas questões de celulite? Celulite, a gente faz o tratamento também. A celulite é uma doença inflamatória, então a gente desinflama o paciente, mas aquelas celulites mais profundas, a gente consegue descolar elas. A gente anestesia o local, entra com uma agulha, corta as fibras que seguram, então faz aquele efeito de botão de sofá, né? A gente consegue soltar. E com esse produto, o PMMA, que é o polimetilmetacrilato, a gente faz ele diluído no subcutâneo, ele estimula a formação de colágeno e dá um alisamento na pele. E o interessante também é que assim, é um produto liberado pela Anvisa, diferente que muita gente fala aí, o pessoal confunde hidrogel, silicone industrial e PMMA. O PMMA é totalmente seguro, não tem rejeição, não tem risco de infecção e não migra. A gente usa ele também para deformidades. Por exemplo, paciente que operou, colocou prótese quadril, ficou com afundamento no glúteo ou do lado da coxa, a gente consegue resolver isso. Pacientes que antigamente fazia muito injeção de medicamento em casa. E aí tem vários bumbuns de mulheres mais da terceira idade que ficou com um buraco porque aquela injeção infectou e fez um buracão. A gente consegue preencher isso também. Então a gente não usa só por estética, dá para a gente arrumar irregularidades, deformidades que vem acontecendo no bumbum também. E pode ser feito em homem também. Então, aquele cara que já vou treina fazer, então, muito, treina muito, não consegue ganhar o glúteo, né? Existem médicos que fazem em coxa, em panturrilha, em peito, em abdômen, a gente não está fazendo por enquanto, mas pode ser feito em homem, mulher, em quem... Certinho. Doutores, nós estamos caminhando para o final do programa, infelizmente já. Os senhores têm alguma mensagem que gostariam de deixar para os nossos telespectadores? Alguma coisa que vocês gostariam de falar para eles? Se quiserem, pode olhar para aquela câmera ali. Sim, eu quero falar que independente da idade, nunca é tarde para começar a ter um novo estilo de vida, né? Se você aí tá com, igual você está com 26, né? 26, eu tenho 43 anos e você aí que está com 60, 70... pode começar, que tem benefício sim. Então a gente tem os pilares da medicina integrativa, que na verdade existe as blue zones no mundo, que são as zonas azuis, que tem o maior número de longevos. Então a gente procura passar para os nossos pacientes os pilares para a longevidade. Né? Então uma qualidade de sono boa, a alimentação o mais natural possível, diminuir industrializado. É claro que às vezes não tem como eliminar tudo, porque hoje em dia a gente vive num mundo industrializado. Uma hidratação de qualidade, um sono reparador, controle do estresse e reposição de vitaminas e minerais e hormônios quando necessário. Então você aí que tem essa necessidade, sente que seu corpo está dando algum sinal, pode nos procurar lá que vai ser um prazer ajudar você. Sim. Repare nos sinais que seu corpo manda. Né? Então, fadiga intensa, cansaço, sono excessivo durante o dia, compulsão alimentar, podem ser sinais que o seu corpo está mandando que alguma coisa não está legal. Né? Então, não espere ficar ruim ou adquirir uma doença para buscar uma ajuda profissional médica. Então, o Instituto está pronto aí para receber você e melhorar a qualidade de vida e mudar o seu destino final. Os tratamentos são todos personalizados. Sim, tudo individualizado. A soroterapia também é personalizada? Também, a gente baseia nas queixas do paciente, nos exames laboratoriais, e aí a partir de lá a gente cria um plano para o paciente. Então nenhum paciente entra na clínica vai ter um soro igual ou um tratamento igual, porque cada corpo reage de uma maneira, então por isso da individualidade. Né? E são soros só de vitaminas ou tem alguns para antioxidante? Os soros que a gente tem lá hoje, a gente tem para auxiliar no emagrecimento, a gente tem antioxidante, tem anti-inflamatório, tem para ansiedade e insônia, tem para cansaço crônico, tem para pele, cabelo e unha, porque às vezes queda de cabelo, unha fraca, está faltando nutrientes, às vezes não altera. A principal causa talvez é falta de ferro, ferritina baixa ou tireoide não funcionante. Mas aquelas pacientes que já regularizaram isso e continuam queda de cabelo, pode ser falta de nutriente. Então a gente consegue repor isso de uma maneira mais eficaz. Protocolos pós-bariátrico, porque a pessoa tirou um pedaço do estômago ali, não vai absorver algumas vitaminas, ferro, né, alguns nutrientes, então a gente faz pós-bariátrico também. E os tratamentos personalizados, né? O paciente vai, a gente vê o que está faltando, o que ele precisa e cria um protocolo de acompanhamento aí com esse paciente. Entendi.
Certinho. Doutores, então muito obrigado pela Muito nossa obrigada. conversa. Foi Agradecer ótimo. também aos nossos patrocinadores, né, Sim, Cris? gente, o pessoal da Personalize mandou uma caneca de brinde pra vocês. Pra Obrigado. vocês levarem, tá? Obrigado. Se vocês estiverem Vai. precisando fazer algum presente, algum convite especial, é só mandar pro pessoal da Personalize que eles abraçam sua ideia, vão ver a melhor opção pra agradar a pessoa que você quer presentear, ou até mesmo pra você, né? Isso, que tá é querendo pra fazer uma coisa diferente na sua casa. Já que a gente tá falando aqui de saúde e bem-estar próprio, né? Por que você não se presenteia também? Vai lá na Sim. Personalize, compra uma caneca pra você personalizada com a sua cara aí, ó. Aumentar sua autoestima. Vai aumentar sua autoestima. O pessoal da Drogaria Santa Maria, nosso patrocinador master que tá com a gente desde o começo. Nosso muito obrigado. Sim. Você que tá precisando, correndo ali, precisando de um tratamento, de um medicamento, vai lá na Santa Maria, 5 lojas aqui em Alfenas pra melhor atender todos vocês. esses medicamentos, se precisar de algum manipulado também, nós temos a farmácia de manipulação. Sim. Todos os injetáveis que os doutores falaram aqui, nós também temos disponíveis. E o pessoal da G-Motor, se você está precisando trocar seu carro, moto, eles têm novos, seminovos, usados, divide em até 60 vezes. Dá uma passadinha lá para ver a melhor opção para você. Precisando dar um up nos seus negócios, o pessoal da Mauri Contabilidade, eles auxiliam vocês em tudo. Eles estão lá de prontidão para auxiliar vocês. E hoje nosso salgadinho foi patrocinado por quem, Cris? Pela Dona Alice. Gente, muito uma obrigado. delícia, viu? Já. Só manda mensagem também, tem doces, salgados, várias opções de bolo. Sim. Se quer personalizar também, manda pra ela que ela te dá aquela dica especial. Certinho, gente. Novos episódios todas as quarta-feiras às 19 horas. Ativa o sininho, se inscreve no nosso canal para você não perder nada. E siga a gente nas nossas redes sociais, @PodFarmPodcast, tá bom? Não esquecemos de ninguém? Não, hoje não. Então, nosso muito obrigado a vocês. Até a próxima. Beijos, tchau, tchau. Tchau. Obrigado, pessoal. Obrigado.